Bom dia, queridos. Gostaria de deixar com todos vocês mais uma exposição sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou ler em João capítulo 17 e o versículo 24, onde Jesus ele orou para que o Pai mostrasse para os seus discípulos a glória dele, a glória de Jesus. Ele orou pedindo ao Pai: Pai, mostre para os meus discípulos, e não só para os meus discípulos, mas também por todos aqueles que hão de crer em mim. Eu quero que eles vejam a minha glória, aquela glória que eu sempre tive com o Senhor antes que o mundo fosse formado. Então esta foi a oração de Jesus. E este foi o desejo de Jesus, para que o Pai mostrasse para os seus discípulos a glória dele. Alguns dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, eles tiveram o privilégio de poder ver a glória de Jesus literalmente, com os olhos físicos. Dentre eles, três em particulares, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Então Jesus foi transfigurado ali diante deles e eles tiveram o privilégio de ver com os olhos físicos mesmo a glória de Jesus. Foi revelado a eles ali naquele lugar, e eles viram a glória de Jesus, e eles ainda ouviram a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Fazei tudo quanto ele disser para vocês. Então eles tiveram esse privilégio, esses três em particular, de ver a glória de Jesus, quem ele é, antes mesmo que ele ressuscitasse. É de suma importância isso, é de valor imensurável, é de valor imedível a gente poder ver a glória de Jesus. E nós só podemos ver a glória de Jesus quando o Pai ele mostra para nós a glória de Jesus. Porque ver a glória de Jesus é a gente poder ver quem ele é. Isto é ver a glória de Jesus. É a gente poder ter os nossos olhos abertos, o nosso entendimento aberto, e a gente poder olhar para ele e discerni-lo. Quem ele é. E isso só é possível com o Pai mostrando para nós, com o Pai revelando para nós. Quando Pedro ele diz sobre Jesus, dando resposta à pergunta de Jesus, Jesus falou com ele: e vocês que estão me seguindo, quem que vocês entendem que eu sou? Quem que vocês enxergam que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo que veio em carne, como João falou na sua epístola. E como João falou também no seu evangelho. E o Verbo se fez carne. Deus mesmo se fez carne. Então Pedro ele estava declarando pelo Espírito: o Senhor é Deus mesmo, habitando um corpo de carne e de osso. Então, isto é ver a glória de Jesus. É a gente poder olhar para ele com os nossos olhos abertos pelo Pai e a gente poder enxergá-lo e discerni-lo. O mundo da época, João diz que se os príncipes deste mundo soubessem quem era aquele que estava ali habitando aquele corpo de carne e de osso que levou o nome de Jesus,
jamais eles teriam crucificado o Senhor da glória se eles tivessem tido os seus olhos abertos pelo Pai e poder olhar para eles, para aquele que estava ali diante dele. Se eles tivessem tido os seus olhos abertos, eles tinham enxergado ali o Senhor da glória e jamais eles teriam entregado ele para ser crucificado. Então, ter os nossos olhos abertos para poder ver a glória de Jesus não é algo que vem de nós mesmos, não é algo que é produção nossa mesmo. Isso é algo que vem do Pai, porque Jesus diz, é o Pai que revela o Filho e é o Filho que revela o Pai. Então, se você tem esse olhar sobre Jesus, você pode olhar para Ele, você pode contemplar ali Deus mesmo, olhar para Ele, poder ver e poder entender, Ele é Deus mesmo. Então, pode carregar com você essa absoluta certeza que este olhar, ele não vem de você. Esse olhar é milagroso, é sobrenatural. Foi o Pai que revelou o Filho para você. Jesus diz para Pedro, esse olhar que você ganhou a respeito de mim, não é de carne e nem de sangue, mas foi o meu Pai quem lhe mostrou sobre mim. O meu Pai que me revelou a você quem eu sou. Você já recebeu da parte do Pai esse olhar milagroso e sobrenatural sobre Jesus? Você já viu, já recebeu do Pai o enxergar, o ver a glória de Jesus? Enxergar e ver a glória de Jesus é você poder olhar para Ele e enxergar, Ele é Deus mesmo. E este milagre, ele não depende de quem é e nem do que é. É revelação de Deus, é milagre de Deus a gente poder olhar para aquele que estava aqui, habitando aquele corpo de carne e de osso, e enxergar a glória dele, e ver a identidade dele, e ver quem ele é. Nos dias de Jesus, havia muitos sábios, muitos entendidos, muitos letrados e copistas da Bíblia, ensinadores da Bíblia, e eles não receberam da parte do Pai este olhar sobre aquele que estava aqui, habitando um corpo de carne e de osso, que levou o nome de Jesus. Por isso eles não enxergaram, eles não discerniram, por isso eles entregaram ele por blasfêmia para ser crucificado, porque ele se declarou a si mesmo sendo Deus mesmo, Deus mesmo. Eles entenderam o que ele estava declarando ser. O problema é que eles não creram que ele era o que ele declarou ser. Do outro lado, prostituta receberam este olhar a respeito dele, o ladrão na cruz recebeu este olhar a respeito dele, viram a glória dele, por isso creram nele, o paralítico, mendigos receberam da parte do Pai este olhar sobre ele, por isso creram nele. Por isso Jesus, ele orou dizendo, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então não depende de quem é e nem do que é para se receber esse olhar milagroso e sobrenatural sobre Jesus. É o Pai que revela o Filho, é o Filho que revela o Pai. Quando é aberto os nossos olhos, quando é aberto os nossos entendimentos para nós olhar para Ele, e quando nos é mostrado a glória dEle, então Ele cresce sobremaneira no nosso ser, e Ele se torna tudo para nós, inclusive o nosso Deus. O nosso Deus. Ver a glória de Cristo é enxergar quem Ele é ter os nossos olhos abertos pelo Pai para poder enxergar
quem Ele é, para poder ver quem Ele é. Ele é Deus mesmo. Ele é o que criou o mundo, como diz o profeta Isaías. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Criador da eternidade. O profeta Isaías, com isso, estava dizendo: Ele é Deus mesmo, Ele é Deus mesmo. Como diz o João, no seu evangelho, todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O João estava dizendo: Ele é Deus mesmo, Ele é o Criador mesmo. Como João mesmo diz em João capítulo 1, versículo 10, Ele estava no mundo, Jesus, e o mundo foi criado por Ele, por Jesus. Ele é o Criador, João estava dizendo. Ele é Deus mesmo. E João diz: mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu porque não recebeu da parte do Pai este olhar milagroso e sobrenatural. Não tiveram seus olhos abertos pelo Pai para poder olhar para Ele, e enxergá-lo e discerni-lo e ver a glória dele. Ver a glória de Jesus, como ele orou em João 17, versículo 24, é a gente ter os nossos olhos abertos para poder olhar para Ele, enxergar Ele, discernir Ele e ver quem Ele é. Quando a rainha da Etiópia, ela ficou sabendo sobre as glórias de Salomão e sobre a sabedoria de Salomão, isso ilustra bem, a gente vê a glória de Cristo. Quando ela ficou sabendo da sabedoria e da glória de Salomão, ela quis investigar isso pessoalmente. Então, quando ela estava pessoalmente diante de Salomão e ela viu a glória de Salomão e ela viu a sabedoria de Salomão, está registrado que ela ficou como que fora de si, e ela testemunhou dizendo: tudo que me disseram a respeito dele é verdade, só que não me contaram nem a metade. Então, quando nos é mostrado a glória de Jesus, nós ficamos como que fora de si. Quando nos é mostrado a glória dele, então nos é revelado quem ele é, quem realmente ele é. E quando nos é mostrado sobre quem ele é, ele cresce sobremaneira dentro de nós, de uma maneira que é imedível, de uma maneira que é imensurável. E isso é de total importância, de suma importância, que seja mostrado a nós a glória de Jesus. Porque se não for mostrado para nós a glória de Jesus, nós vamos tropeçar nele, como os judeus tropeçaram, e aí nós não daremos a ele a honra que lhe é devida, nós não daremos a ele o louvor que lhe é devido, nós não daremos a ele a adoração que lhe é devida, nós não daremos a ele a invocação que lhe é devida, nós não daremos a ele o crer que lhe é devido. E aí nós tropeçaremos nele como os judeus tropeçaram nele. Então os homens, eles tropeçam nele, em Jesus. Todas as religiões praticamente dizem crer em Jesus, mas nunca viram a glória dele, por isso não dão a eles o louvor que lhe é devido, a adoração que lhe é devido, a invocação que lhe é devido, o crer que lhe é devido, a honra que lhe é devida. Paulo, ele testificou que antes ele conhecia Jesus segundo os homens, porém agora ele conheceu Jesus segundo o Espírito. Ele pôde ver Jesus e ele recebeu do Pai aquele olhar milagroso, aquele olhar sobrenatural para discerni-lo, para enxergá-lo
a Cristo Jesus. Ele testificou dizendo: antes eu conhecia ele segundo o mundo. E quando a gente conhece Jesus segundo o mundo, segundo os homens, segundo a religião, a gente tropeça nele, que é a principal pedra de esquina, e aí a gente não dá a ele o louvor que é devido à adoração, que lhe é devido o crer, que lhe é devido a invocação, que lhe é devido o louvor que é lhe devido. Então é de suma importância que seja mostrado para nós pelo Pai a glória de Jesus. Quando é mostrado para nós pelo Pai a glória de Jesus, então ele se torna tudo para nós, inclusive o nosso Deus. Os discípulos, praticamente, eles tiveram oportunidade de ver com os olhos físicos a glória de Jesus. E isso aconteceu após a sua ressurreição. Quando eles viram ele ressuscitado, aí eles não tiveram mais dúvida alguma de quem ele era. Tomé, por exemplo, que nunca creu, nunca recebeu, né, este olhar sobre ele antes da ressurreição. Após a ressurreição, ele vendo fisicamente ele ressuscitado, ele curvou perante ele e declarou: Senhor meu, soberano meu e Deus meu. E Deus meu. Então, o que Tomé estava declarando aqui é: o Senhor é o que Deus é, o Senhor é o mesmo Deus. Então, eles tiveram oportunidade, 3 tiveram oportunidade de ver ele fisicamente, a glória dele, antes da ressurreição. Agora, após a ressurreição, todos eles viram fisicamente a glória dele, por isso creram nele, e dali para frente ninguém mais parou eles, nada mais pararam ele, nem prisão, nem morte, nem perseguição. Quando nos é mostrado a glória de Jesus, e quando nós temos os nossos olhos abertos para poder ver, contemplar, enxergar quem ele é, então aí nada mais pode parar nós, nem a morte, nem a perseguição, nada mais poderá parar nós de crer nele, nada mais poderá o fazer com que a gente o negue quando é mostrado para nós a glória de Jesus, porque ele cresce em nós e ele se torna tudo para nós, inclusive o nosso Deus. Quando Paulo ele diz: ele é Deus bendito sobre todos, amém. Ele estava dizendo: ele é o que Deus é. Ele é o mesmo Deus junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Quando Paulo ele diz: ele é a expressão exata do ser de Deus, isso significa: ele é o que Deus é. O mesmo que Deus é, ele é. O mesmo que o Pai é, ele é. Quando Paulo ele diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele estava dizendo: ele é o que Deus é. Ele é o que Deus é. E o nosso teólogo do livro de exposição de grandes doutrinas, este nós usou em sertãozinho no seminário, ele diz que Jesus, aquele que estava aqui e que levou o nome de Jesus, ele é a manifestação triuna, a manifestação física do Deus triuno, ele diz, os nossos teólogos. Então, querido, quando nós temos os nossos olhos abertos, e esta foi a oração de Jesus em João 17:24, ele pediu para o Pai para que abrisse os nossos olhos de todos quantos crescem nele, para que nós possamos ver a glória dele, ver a glória de Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida, porque aí nós vamos dar para ele o louvor que é devido à glória, que é devido à honra, que é devido ao crer, que lhe é devido à invocação, que lhe é devido à oração, que lhe é devido.
Isso fará toda a diferença na nossa vida e no nosso ser. Então é de suma importância que, que seja aberto os nossos olhos para nós poder ver a glória de Cristo Jesus. Paulo, ele falou que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele estava dizendo, ele é o que Deus é. João, ele falou também, testificou, dizendo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele estava dizendo, ele é o que Deus é. Então, queridos, é de suma importância que seja aberto os nossos olhos pelo Pai e nós podemos olhar para aquele que estava aqui, que habitou um corpo de carne e de osso, que levou o nome de Jesus, nós poder olhar para Ele, nós poder enxergar Ele, nós poder discernir Ele e nós poder ver a glória dEle. Ver a glória de Cristo é poder ver quem Ele é. É poder ver a identidade dele. Ele é Deus mesmo, habitando um corpo de carne e de osso. Ele é o mesmo Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é cheia sobre isso, e eu poderia falar tanto, e versículos e mais versículos. Por exemplo, João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus mesmo. João está dizendo com isto, ele é o que Deus é, e o Verbo se fez carne, e o Verbo se encarnou, Deus mesmo se encarnou, ele é o que Deus é. O nome dele é Emmanuel, como diz o profeta Isaías, que traduzido quer dizer Deus conosco, ou seja, ele é o que Deus é, ele é Deus mesmo, ele é o próprio Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Isso é ver a glória de Jesus. Isso é ser mostrado para nós, a glória de Jesus, é a gente olhar para Ele com os olhos abertos e poder enxergá-lo, e poder vê-lo. Ele é Deus mesmo, Ele é Deus mesmo. Então, querido, você já recebeu esse olhar sobre Ele? Já recebeu da parte do Pai esse enxergar sobre Ele? Já recebeu da parte do Pai o ver a glória de Jesus, como ele orou em capítulo 17 de João, versículo 24? Que haja luz sobre multidão de pessoas, e que multidão receba da parte do Pai este olhar milagroso, este olhar sobrenatural sobre a pessoa de Jesus. Que multidão receba da parte do Pai o ver a glória de Jesus. Um abraço no coração de vocês. Tenham um bom dia e até a próxima.